a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra de esperança e de vida, bem propícia para o final do ano, mas bem propícia também para você que me ouve pela primeira vez. A palavra de Deus que nós vamos ministrar hoje é acerca de enterrando o passado. Você talvez diga assim, já ouvi isso, mas eu quero te trazer uma mensagem bem específica acerca disso, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo de 11 a 17. O filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a mãe dele. De todos se apoderou temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Pai querido, Deus Santo, Tu és benigno, Senhor, e na Tua bondade e misericórdia Tu nos deixaste a Tua palavra para nos ensinar a verdade, para nos ensinar os Teus planos e propósitos para cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Cristo Jesus, como salvou, curou e libertou, também continua fazendo isso até a eternidade. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez ao longo deste ano. Como o Senhor cuidou dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos queridos, de cada um de nós. Sim, Pai, muitos tiveram perdas de diversos tipos, ó Pai querido. Alguns tiveram perdas no seu casamento, perdas de entes queridos, perdas financeiras. Mas, Pai, o Senhor é Deus restaurador de todas as coisas. Em Ti há esperança. E é a Ti, o Deus de toda esperança, que nós invocamos nesse instante. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Jesus tinha acabado de passar por Cafarnaum. Foi lá que um centurião o procurou para que ele curasse um servo seu, né? E aquele centurião dizia, Jesus, eu não sou digno que entre na minha casa. E Jesus olhou para aquele homem e viu que existia no seu coração uma grande fé. Pois bem, o que significa Cafarnaum? Cafarnaum era um lugar de tumulto, tá? Era um lugar de desordem, onde eles armazenavam desordenadamente muitos objetos. Isso era Cafarnaum. E quando Jesus passou por ali, antes de chegar em Naim, foi porque ele tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito. Jesus tinha um propósito. E o propósito era trazer ordem e salvação à vida daquele centurião e do seu servo. Mas o que acontece? Ele passou por Cafarnaum, fez um milagre, aquilo o tornou cada vez mais famoso pelos milagres que ele operava, e ele se dirigiu então para a cidade de Naim. Cafarnaum, amada, hoje, amados do Senhor, hoje não existe mais, né? É uma cidade de Israel desaparecida, hoje está em ruínas, bem como o termo da palavra
Cafarnaum representa lugar de guardar coisas em desordem. Né? Nós vamos ver o que desapareceu. E Naim? Naim, amados, era uma cidade ali, próxima. Mas Naim quer dizer aconchego, tranquilidade e calma. E quando Jesus se dirigiu para lá, né, em seguida que saiu de Cafarnaum, nós vamos ver o que ele entrava na cidade de Naim com seus discípulos. E como sempre, uma grande multidão o acompanhava. E ao adentrar a cidade, ele se deparou o quê? Com um velório ali, vamos dizer assim, né? Com uma situação de morte. Estavam levando para ser enterrado um jovem, filho único de uma mulher viúva. E nós vamos ver o que aqui? Em tudo, amados, presta atenção. Em tudo Deus quer nos ensinar e falar conosco. Ele ensinava aos discípulos que estavam com ele? Sim, ensinava, né? Mas ele também nos ensina hoje, diretamente através da sua palavra. Então nós vamos ver o que aqui? Junto com aquela mulher que estava levando ali o esquife para ser enterrado, né? Aquele jovem, existia também uma grande multidão. E a gente vai ver o quê? Que aquelas multidões se juntaram. Aquela multidão que acompanhava a mulher, eu pergunto para você, qual o sentido dessa multidão estar junto com aquela mulher que houvera perdido o seu filho? Chorar pelo morto? Existiam carpideiras, nós sabemos disso, né? Por incrível que pareça, hoje ainda existe algumas carpideiras, né? Mas será que estavam ali para ver a reação da mulher? Perdendo tudo aquilo que ela tinha? E perguntando-se como que ela vai reagir a isso? Será que ela vai fazer o escândalo? Será que ela não vai fazer o escândalo porque ela perdeu seu único filho, né? Ou elas estavam ali simplesmente para acompanhar o cortejo? Uma coisa eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nesse dia. A multidão não se importa. A multidão não se importa com o que acontece contigo ou comigo. A multidão nada representa para a sua dor, nem representava nada para a dor daquela mulher. Não podiam fazer nada por ela. Acabando o cortejo, aquelas pessoas, cada uma se dirigiria para suas casas. E eu fico perguntando, será que alguém daquela multidão se lembraria da mulher, da viúva, no dia seguinte? Será que alguém lhe levaria alguma coisa? Será que alguém faria alguma coisa por ela? Não, amados. A multidão não faz nada por ninguém. E, portanto, não representa nada. Mas eu quero te dizer que Jesus, andando por ali, olhou aquela situação, viu aquela multidão. Seus olhos não se voltaram para a multidão, mas voltaram-se para a viúva, para aquela mãe, né? E ele sentiu uma grande compaixão por ela, uma grande compaixão. Mas, estranhamente, ao invés de se dirigir ao jovem morto, ele primeiro se dirigiu à mãe. E ele, olhando para aquela jovem, para aquela senhora viúva, né, que perdera o seu jovem filho, ele olha para ela e diz algo que parecia destoar da situação. Jesus disse para ela, não chores. Ah, o que pensou a multidão? Tá louco? É insensível esse homem? Não tem sentimentos? Não está vendo que ela perdeu o filho e não quer que ela nem chore? Possivelmente pensaram tudo isso. Mas a multidão não importava. Assim como, meu amado, minha amada, eu quero te dizer, os olhos de Jesus é sobre você, é sobre mim, é sobre quem teme ao Senhor. E Ele continuará a fazer a sua boa obra em cada um dos nossos corações. E com aquela mulher? O que Ele queria dizer quando Ele disse para aquela mulher, não chores? Ele queria que aquela mulher olhasse para Ele. Sabe por quê, amados? Em Cristo Jesus, a cura das feridas da alma,
dos sonhos que não se cumpriram, de um passado de dor, das feridas que ficaram. Aquela mulher houvera sido casada, ela foi honrada por Deus quando teve um filho, né? E possivelmente viveu uma vida, ainda que serena, né? Com seu esposo e com seu filho. E o que aconteceu? Chegou o dia da partida do seu esposo. Qual a dor que ela sentiu? Ela sentiu uma dor de desproteção. Em primeiro lugar, ela sentiu uma dor de desproteção, de ausência. Uma dor como se tivesse sido abandonada. Uma dor de sonhos lá do passado, onde ela acalentou, talvez, uma velhice junto do seu esposo. Talvez a tenha acalentado que seu filho se casaria, lhe daria netos, e que ela terminaria os seus dias com seu esposo. Todas essas dores estavam dentro dela. Quando Jesus disse, não chores, Jesus queria que ela olhasse para Jesus. Sabe, amados, o Senhor quer sempre curar. Mas uma coisa nós precisamos fazer, olhar para Jesus. Olhar para Jesus e deixar Ele perscrutar toda a nossa dor. Mostrar ao Senhor aquilo que dói, aquilo que feriu, aquilo que é chaga aberta, aquilo que não é sonho, aquilo que é sonho que não se cumpriu. Tudo isso precisa estar diante do Senhor. Jesus olhou para ela. E quando Jesus disse, não chores, foi a palavra de cura para aquela viúva. De cura de sonhos que ela precisava enterrar. E assim talvez você tenha sonhos da tua infância, da tua adolescência, da tua vida adulta, que não se cumpriram e que não se cumprirão mais. Como diz o outro, né? São sonhos que ficaram fora de moda. O que é isso? Sonhos, amados, que nós temos muitas vezes e que não vão se cumprir, mas que existem pessoas que ficam remoendo esses sonhos, esperando ainda que eles se cumpram. Talvez aquela solteira esperando o príncipe encantado, né? Ou talvez o quê? Perdendo outras oportunidades. Muitas vezes Deus deu outra pessoa para ela, ela não soube enxergar isso. A perda de sonhos, às vezes profissionais. Talvez você olhe para trás e veja que você deixou passar oportunidades que não voltam mais. Outras vezes, você pode não ter feito uma faculdade e olhar para isso e se arrepender. Não fiz uma faculdade. Hoje sinto o peso de não ter feito. E esses sonhos, amados, podem ser de diversas naturezas lá no seu passado, na sua adolescência, no início da sua vida adulta. Talvez sonhos com seus filhos. Nós somos iludidos. Muitas vezes nós queremos realizar nossos sonhos na vida dos nossos filhos, esquecendo que Deus tem para eles um sonho específico. E às vezes nós nos frustramos por isso. Nós nos frustramos quando vemos que nossos filhos dizem, você diz assim, não, meu filho tem que ser um doutor, ele vai ser um advogado, ele vai ser um dentista, vai ser um médico, sei lá. E ele decide ser um músico. Talvez o teu desapontamento seja muito grande. Talvez você até sinta uma ponta de culpa nisso. Onde que eu errei? Que meu filho voltou-se para isso. Amados, amados do Senhor, eu quero te dizer que os sonhos de Deus, para cada um de nós, pode ser absolutamente diferente daquilo que nós queremos para os nossos filhos. E eu te recomendo, olha para Jesus. Olha para Jesus.
Antes de querer julgar seu filho e dizer, não, não faça isso, faça aquilo, deixa o Senhor mostrar ao seu filho, à sua filha, qual é o sonho dele para ela. Sabe por quê? Vai ter sucesso. Vai ter sucesso. E certamente será muito abençoada. Mas vamos voltar à viúva de Naim. Vamos voltar àquela que verdadeiramente houvera perdido seu filho, estava desfalecida, abatida, ela se sentia desestruturada, talvez se sentindo vazia, sem coragem de pensar no amanhã. E quando Jesus disse, não chores, Jesus queria lidar com isso. E Deus quer, através de Cristo Jesus, lidar contigo também. Nos sonhos que não são mais possíveis. Num passado de dor. Sabe, amados do Senhor, não adianta nada ficarmos remoendo as coisas que não tivemos. E nessa passagem fica bem claro, quando o Senhor disse para aquela mulher, não chores. Jesus estava dizendo a ela, enterre o seu passado. Enterra os seus sonhos antigos. Enterra as tuas dores. Coloca uma lápide em cima. Coloca uma lápide em cima desses sonhos que não se cumpriram, que não tem possibilidade de cumprir, porque não foram os meus sonhos para ti. Quando nós entendemos que os sonhos de Deus são maiores para nós do que nossos próprios sonhos, nós conseguimos enterrar o nosso passado. Nós conseguimos olhar para os nossos pecados, confessá-los, reconhecê-los e sabermos que nós temos um Salvador. E Jesus está olhando para você, está olhando para mim. Você pode chorar diante do Senhor. Chore na presença daquele que pode fazer alguma coisa por você. Não chore diante da multidão. A multidão não fará nada por você. Chore diante de Jesus, mas olhe para Ele. Olhe para Jesus. Tenha coragem de encarar tudo aquilo que esteve no seu passado, que foi dor. Se for preciso, meu amado, minha amada, faz uma lista. Faz uma lista diante do Senhor. Vai para a presença do Senhor Jesus. Ele tem cura para você. Ele tem cura para a dor. Ele tem um novo começar. E eu quero te dizer que naquela circunstância, né? Jesus olhou para a mulher, para a viúva, e disse, não chores. Em seguida, ele parou o cortejo, parou aqueles que levavam esquife, e disse para o jovem, levanta-te, levanta-te. É muito interessante porque se nós observarmos, o que seria esperado que Jesus dissesse nessa situação? Viva? Para um morto, né? Viva? Não, Jesus disse, levanta-te. O que isso representa, amados? O que representa para nós esse jovem que foi ressuscitado? Sonhos novos. O Senhor diz, cobre com aquela lápide os teus sonhos velhos. Eu sou Deus que ressuscito e faço novos sonhos. Trago novos sonhos. Existem muitos, amados, que estão paralisados no passado. Paralisados nas suas dores, paralisados em depressão, porque não conseguem deixar o passado. Mas Jesus tem algo novo. Absolutamente novo, como aquele jovem. O que ele precisava fazer era levantar-se. Sim, aquele jovem levantou-se e logo começou a falar. E a palavra de Deus fala que caiu um grande temor sobre toda a multidão. E glorificavam a Deus e reconheciam que o Senhor tinha enviado um profeta no meio daquela geração e daquele povo. Muito mais do que isso, amados. O Pai enviou um Salvador.
O Deus que, além de curar a mãe, além de trazer à luz tudo aquilo que era dores, para colocar água viva sobre elas, também tinha um novo tempo, uma nova estação. E isso é para você e é para mim. Nós estamos encerrando esse ano. Talvez você olhe e diga: nossa, Deus fez grandes coisas por mim, eu sei que fez. Eu sei que fez. O que nós precisamos é de olhos e entendimento para saber que se nós vivemos esse um ano, é porque o Senhor nos deu vida. É porque o Senhor nos guardou. Podemos ter tido lutas grandes, mas estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. Talvez você olhe e pense assim: nossa, quantas situações difíceis, mas você venceu. Você está aqui. Nós precisamos, amados, ter olhos de gratidão, um coração de gratidão diante do Senhor. Porque o Senhor tem para você e para mim coisas novas, absolutamente novas. Você vai dizer: você está dizendo isso porque é final do ano? Não. Eu estou dizendo para você que Deus tem coisas novas todos os dias para nós. Deus tem sonhos novos para nós todos os dias. Mas uma coisa é importante. E é por isso que Jesus fala na sua palavra que o Pai não se lembra mais dos nossos pecados, mas jogou-os no fundo do mar. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu gosto muito de pensar que tudo aquilo que foi dor e pecado na minha vida, Jesus colocou, encerrou tudo no mar de sangue, do sangue de Jesus. Se o mar é profundo e navios que afundaram, que pereceram, os destroços não podem ser todos encontrados, que dirá o mar de sangue que cobre todo o pecado do homem. É isso que o Senhor quer nos dizer, que todos os nossos pecados são perdoados, que todas as nossas dores podem ser curadas, que o Senhor tem para nós um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de ressuscitar, trazer à luz o novo de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer o que Deus tem isso para você hoje. Deus tem para o seu coração. Mas é muito importante que você enterre todo o seu passado de dor. E você só pode fazer isso sem que a dor permaneça em Cristo Jesus. Dependendo da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para te restaurar, para te renovar. Sabe, amados, eu vejo que muitas vezes tem pessoas que se agarram naquilo que não podem mais obter, ou vivem a dor de uma pessoa querida, que lhes foi querida, mas essa pessoa não volta mais. Deus tem coisas novas. Enquanto nós nos detemos no passado, nós perdemos o que Deus tem para nós no presente e no futuro. Por isso eu creio que quando nós enterramos e colocamos uma lápide em cima daquilo que nós enterramos e colocamos aos pés de Cristo, o Senhor faz florescer um jardim sobre essa lápide. Um jardim cheio de flores e flores novas, flores coloridas, cheias de vida, para você e para mim. Todos nós, amados, todos nós passamos por momentos de dificuldades. Deus não faz acepção de pessoas de forma alguma, nem para bem, nem para mal. Coisas boas acontecem a todos nós, bons e ruins. E coisas ruins e o inverso também acontece para todos nós, bons e ruins. Mas em tudo, o Senhor quer nos ensinar a depender dEle, a sermos curados por Ele,
a sermos vivificados nele. Sabe por quê? Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. O próprio Senhor Jesus disse que Ele iria para o Pai e lá Ele faria para nós muitas moradas. Essas muitas moradas, amados, representam o galardão daqueles que serviram a Deus aqui e que Deus tem para nós moradas eternas de galardão acima daquilo que nós fizemos, em nome do Senhor e pelo Senhor. O Senhor já foi preparar o lugar. O Senhor está preparando a ceia do Senhor para aqueles que creem no seu nome. Aqueles que já morreram em Cristo. Aqueles que vão morrer em Cristo. Aqueles que serão arrebatados. Eu creio que Jesus está às portas. Temos visto muito escândalo. Temos visto muita coisa que, inclusive em igrejas, em meios religiosos, escândalos, violência, dores, ingratidão, o amor de muitos se esfriando, palavra se cumprindo, Mateus 24. Pois bem, o Senhor nos diz para a gente, quando visse estes sinais, nós nos preparássemos para a vinda do Senhor. E agora é tempo, amados, de ser curado por Deus, para sermos frutíferos. Frutíferos naquilo que Deus tem para você realizar aqui na terra. E eu quero te dizer, terminar dizendo, você é tão especial, que Deus tem um propósito único para você. Único. Existe algo que Ele coloca nas tuas mãos para você fazer, que só você pode fazer. Não existe uma única impressão digital que seja igual à outra. Assim Deus observa você e olha para você com todo amor, olhando a sua identidade de filho de Deus e recebendo a palavra no seu coração, se deixando curar por tudo que o Senhor tem para realizar na sua vida. Eu te convido. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Talvez você nunca parou para pensar que Jesus é aquele que cura, que liberta, que sara as feridas do corpo e da alma. Eu quero te convidar, se você ainda não tem Cristo Jesus na sua vida, se você esbarrou com esse vídeo e está ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que o amor de Jesus por você é o mesmo que por mim ou por qualquer um de nós. Que a nós cabe aceitar o sacrifício dele na cruz e o poder da graça de Deus em perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças e impurezas. Se é a primeira vez que você escuta isso, eu quero te convidar, inclina a tua cabeça aí. Inclina a tua cabeça. Se você nunca fez isso, inclina a tua cabeça. E repita comigo, Pai, Deus Santo e Eterno, Deus de toda provisão. Deus que me amou e que me ama, e que enviou seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, em carne, para sofrer no meu lugar, o peso do meu pecado, das minhas doenças, das minhas impiedades, Senhor. Eu creio que Cristo Jesus morreu no meu lugar, mas ressuscitou e vivo está. Eu convido Cristo Jesus para entrar na minha vida e ser o meu Senhor, o meu Salvador. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua presença
e sela a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso pela primeira vez, eu te digo, volta a alguns vídeos atrás. Lá tem um ensino para aquele que está buscando ao Senhor pela primeira vez. Mas a você que já está aqui, que ouviu essa palavra e que tem Cristo Jesus no seu coração, Ele olha para você e Ele quer tirar todas as suas dores e fazer novos os seus sonhos. Vamos orar por isso? Pai eterno, infinito em bondade e misericórdia, o Senhor que sonda o meu coração através do Teu Espírito Santo, eu olho para Ti, Jesus, e sei que o Senhor, com seus olhos de fogo, perscrutam o mais íntimo do meu ser. E o Senhor vai, desde o momento atual, Senhor Deus, até o momento em que eu fui concebida. Pai querido, o Senhor conhece minhas dores, meus pensamentos, minhas lutas, minhas vitórias. Eu quero Te entregar agora, Senhor, as minhas lutas, as minhas tristezas. Eu quero Te entregar os sonhos que não foram realizados e que eu me iludi. Eu confesso o pecado de ter sido iludida, Senhor, por mim mesma, pela minha própria vontade, descrendo da Tua vontade para mim, Senhor. Porque certamente o Senhor tirou pessoas da minha vida que me fariam mal. Pessoas que não estariam comigo neste momento e nem no meu futuro. Querido Deus, o Senhor tem me guardado como a menina dos Teus olhos. Pai, eu olho para Ti, Jesus, e Te entrego tudo aquilo que me causou tristeza, tudo aquilo que me causou depressão, fraqueza, Senhor, abatimento no corpo e na alma. Jesus, em nome do Teu Filho amado, ó Pai, eu entrego as minhas dificuldades. Te entrego toda a resistência do meu coração. Pai querido, em nome de Jesus, não seja eu incrédulo, mas que eu creia no Teu poder e na Tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus, venha renovar, venha trazer sonhos novos, venha trazer novidade de vida e paz, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um neste lugar levante os seus olhos e veja a glória de Deus e aquilo que o Senhor tem para realizar através de cada um de nós. Pai querido, o Senhor tem dado vida e propósito para nós. Pai querido, que nós possamos imergir nos Teus propósitos, porque certamente Ele nos trará vitória. Senhor Deus, venha. Eu quero o novo do Senhor. Eu quero novos sonhos. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da intimidade contigo, Senhor. Eu quero o Senhor como Senhor da minha vida, como meu parceiro, como Deus que governa o meu falar, o meu agir, o meu pensar. Purifica-me, Senhor. Gera em mim vida e gera em abundância, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a paz do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Um feliz ano novo para você. Que o novo de Deus não seja só para o ano novo, mas seja para todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.